É isso? Capítulo 1. O que diz o título? É na página. Quem já tem o livro? Então distribua o livro, por favor. Irmãos, alguns vão ficar sem o livro, tá? Põe um pouquinho só para frente, senão vou ficar. Meu secretário, você me ajuda, tá? Olha, é o seguinte, alguns vão ficar sem os livros hoje, porque chegaram, estão chegando agora, mas fique tranquilo, nós não vamos usar quase o livro nessa aula, você vai precisar dele para ler durante a semana. Então, os que ficarem sem o livro, esse livro já é para aqueles que têm certeza que vão entrar, tá? E que ficar sem o livro, nós vamos pedir durante a semana, já estará chegando, vamos pedir por SEDEX, você vai estar recebendo em 2 ou 3 dias, ok? Assim. As letras desse livro. Não é muito grande não, tá? Mas aí o senhor pode utilizar os áudios, ok? Os áudios que nós vamos estar disponibilizando também, viu? Capítulo 1, tá na página 15. Capítulo 1, página 15. Esperar os irmãos encontrarem aí, receberem o livro. Na verdade, a página 17, tá? Página 17. Todos estão a posse do livro aí? Faltou, né? Faltou, meu amigo? Vai faltar, mas aí vai deixar bom. Aí ele vai anotar os que estão faltando, tá ok? E vão. 2, 3, já tem um por enquanto, já quebra o gato. Aí na próxima aula todos estarão com o livro, viu, irmãos? Vamos lá, vamos começar? Fique tranquilo, porque a classe, puxa, mas sem o livro eu não vou acompanhar. Por isso que nós não vamos usar quase o livro hoje. Usar muito pouco do livro, para que os irmãos que não estão, mas dentro da matéria, tá? Dentro do que vai ser falado aqui, ok? Agora vamos apertar o start aí e começar. Página 23. Não, perdão. Página 17. O que diz aí o título? A Bíblia dos Hebreus. Nós vamos estudar o que está escrito na capa aí. O que nós vamos estudar? Penta. A palavra penta vem do grego, certo? Grego. Penta, 5. Lembra de Pentecostes? 50 dias após. Penta, 5 e teuco, que veio do grego também, né? Teuco, rolos, ok? Penta, livros, teuco, rolos, ou seja, 5 livros ou 5 rolos. Quais são esses 5 livros? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e também Deuteronômio, ok? Esses 5 livros, irmãos, o que eu estou falando aqui agora, muita gente fala, puxa, mas isso eu já sei, já estou acostumado, mas a gente tem que passar, tá? Quem já sabe, aguenta a mão aí, nós temos que começar do zero, tá bom? Então a palavra Pentateuco vem do grego, tá? Do grego Pentateucos, e quer dizer, esses livros compõem o quê? A Torá, ok? A Torá. O que é a Torá? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por quem? Por Moisés. Quando Moisés escreveu isso? Durante a peregrinação pelo deserto. Lembra que Israel estava no deserto? Durante os 40 anos que Israel estava no deserto, Moisés escreveu os 5 livros. Isso é o que mais se aproxima da realidade que foi Moisés, tá? São os 5 livros mais antigos da Bíblia, junto com o livro de Jó. O livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. E o que quer dizer a palavra Torá? A palavra Torá no hebraico quer dizer orientar. A função da Torá era orientar o povo de Israel, tá? Mas a palavra Gênesis
Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio não são palavras hebraicas, elas são palavras gregas, tá? Não são palavras hebraicas. Como surgiu essas palavras Gênesis, Êxodo? 300 anos antes de Cristo, certo? Alguém resolveu, eu vou facilitar para não ficar dando muito nome, para você não confundir sua cabeça. Então, ele resolveu traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. E isso aí eles chamam de a Septuaginta. Juntou 70 homens, e esses 70 homens traduziram então a Bíblia do hebraico para o grego, tá? A Septuaginta. Então eles deram nomes, aí aonde que surgiram os nomes gregos por isso que o nome Gênesis, Êxodo, mas na verdade esses nomes não são os nomes reais desses livros em hebraico, né? São outros nomes. E o hebraico, irmãos, ele tinha, eu vou falar isso já já. E o hebraico, ele tinha uma questão importante. Era dificílimo de traduzir e até hoje tem muitas palavras que são complexas. Por quê? Esse hebraico aqui, que foi escrito 5 livros, é o hebraico massorético. O hebraico massorético, ele não tinha vogal, somente consoantes. Agora você imagina. Então, algumas pronúncias se perderam. Por exemplo, o nome de Deus. O nome de Deus é o tetragrama. Ó, esse é o nome de Deus. Y, H, W, H. Esse é o nome de Deus. No hebraico massorético, como está no hebraico. Agora, quem pode ler isso aí? Como que você lê essa palavra? Jeová. Não tem como ler. Tem? Não tem como. A nossa língua não tem. E aí, o que fizeram para conseguir ler? Colocaram vogais para poder ler. Por exemplo, a palavra, na verdade, em grego você consegue pronunciar. Isso aqui em grego seria o seguinte: Iauê. Você lê WH, Iauê. Ok? Pode falar Iauê? Iauê. Esse é o nome. Mas para a nossa língua não tem como. Então, para poder pronunciar, o que fizeram? Colocaram vogais, tá? Ó, aí ficou I, A, I, E, O, A. Colocaram um E, um O e um A. Ok? E como se pronuncia? Agora dá para pronunciar, não dá? I, E, O, Vá. Iová. Que para a nossa língua, isso para o grego, tá? E para a nossa língua, como que a gente lê essa palavra? Jeová. Mas essa é a pronúncia certa? Não se sabe, porque por isso que o judeu messiânico, o judeu ortodoxo, eles não pronunciam essa palavra. Não pronunciam. Jamais o judeu vai pronunciar essa palavra, porque como ela se perdeu na pronúncia, eles acreditam que pode estar pecando em pronunciar errado o nome de Deus, mas que não teria nenhum problema, porque Deus sempre continuará sendo Deus, tá? Vamos lá. Então, outra coisa, um hebreu, um judeu, quando ele escreve com uma pena, esses quatro tetragramas, Y, H, W, H, ele coloca a pena do lado e vai lá, lava suas mãos, faz uma oração e pede perdão a Deus por ter escrito o nome de Deus. Ele diz assim para a pena: nunca mais escreverás alguma coisa, porquanto ousaste escrever o nome que está acima de todos os nomes. Você vê a reverência que o judeu tem com o nome de Deus. E é aí onde que a Bíblia fala: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em... E tem gente que você já notou que ele faz piada com o nome de Deus, já viu? Manda piada pelo WhatsApp falando de Deus. É uma coisa muito séria, né? Faz piada com línguas estranhas, já viu? Brinca de falar em línguas estranhas.
E quando ele brinca com o nome de Deus, e quando o nome de Deus, ele precisa do nome de Deus, o nome de Deus não tem valor. Por quê? Porque para ele é um nome qualquer. E o nome de Deus é algo poderoso. A Bíblia fala que o nome dele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Ok? Então vamos lá, deu para entender aqui? O Jeová? Então vamos lá. Agora, os 5 livros que nós falamos, os 5 livros do Novo, como é chamado então os 5 livros? De Pentateuco. E o restante da Bíblia, como é chamado? Muito bem. O restante da Bíblia, ela tem até o que os judeus, eles só acreditam no Antigo Testamento, tá? Até o Antigo Testamento. Então os outros livros, né, para frente, ele tem um outro nome. Até Zacarias, ou Malaquias, na verdade, ele tem um outro nome. Taná. Esse é o nome dado, Taná, para os outros livros que nós vamos estudar depois, tá ok? Por enquanto nós vamos estudar o Pentateuco, né? Vamos estar estudando Pentateuco. Vamos lá. Vamos ver aqui uma coisa importante que nós vamos estudar aqui agora. Deixa eu passar para vocês, deixa eu apagar. As palavras que eu falei então do Gênesis, Levítico, essas são palavras gregas, ok? A palavra Gênesis, no original, Gênesis, qual é o nome dela no hebraico? A palavra Gênesis é Bereshit. É Gênesis. Esse é o nome original do livro do Gênesis, em hebraico, Bereshit. Para o grego, Gênesis, ok? E Êxodo, Levíticos e Deuteronômio. Números, Deuteronômio. Tá. E para Êxodo, qual é a palavra no hebraico? Shemot. Ok? Por que eu estou escrevendo aqui? Você vai entender. E a palavra para Levítico? Vá e cá. Ok? E para Números? Midbar. E para Deuteronômio, a palavra Deuteronômio, olha como é importante a teologia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômio. Mas se alguém chegar e falar, pastor, o que quer dizer Deuteronômio? Quantos anos a gente falou, né? Deuteronômio, mas não sabe o significado da palavra Deuteronômio, né? Então vamos lá. Devarim, em hebraico, Devarim, ok? O que é a palavra Deuteronômio? Deutero. Segundo, Rômio, lei, segunda lei. Por que foi escrito o livro de Deuteronômio? Porque o livro de Deuteronômio, um povo que estava no deserto foi morrendo e veio uma outra geração. E aquela geração ainda não conhecia a Deus. Então Moisés repetiu a lei para aquela geração que ele tinha recebido no Sinai. Por isso que Deuteronômio é chamado de segunda lei, tá? Segunda lei. E ele foi repetindo. Nós vamos estudar, vou deixar para a próxima aula, um texto diz assim lá em Êxodo 2. E veio um faraó que não conhecia a José. Poxa, José foi o que José fez. Lembra o que José fez? José salvou o Egito. E por que esse faraó não conhecia José? Tem um porquê, né? E nós vamos estudar isso na próxima aula, tá bom? E esse faraó, mas veja bem, aquela geração não sabia quem era José, um homem que tirou o Egito de morrer, do pessoal deles morrerem, deles ficarem sem comida, que salvou o Egito.
E veio um faraó que não conhecia. Como que ele não conhecia José? Como pode isso? Mas o mesmo faraó, né? Era outro faraó. Veio um outro faraó, e esse outro faraó que veio depois, não conhecia José. Veja bem, se a pessoa salvou Porto Ferreira, Porto Ferreira ia afundar, todo mundo ia morrer, e veio um homem e salvou, isso aqui não fica marcado no resto da história? Pode passar. Alguém sempre vai lembrar, ó, esse fulano salvou Porto Ferreira. E agora a Bíblia vai dizer que esse faraó não conhecia José. Nós vamos entender isso, descobrir o porquê na próxima aula, tá? Então você não pode faltar, tá bom? Vamos lá. Agora, olha que interessante. A palavra Gênesis quer dizer o quê? Princípio, início, certo? Êxodo, saída, números mesmo. Censo, né? Censo. Levíticos, vem do povo de Levi, né? Os levitas. E Deuteronômio, segundo a lei. Agora, no original, essas palavras Bereshit é princípio. Quer dizer princípio. Ok? A palavra Shemot quer dizer o quê? Não quer dizer saída. No original, é a Septuaginta que mudou esses nomes, tá? Mas no original, a palavra Shemot, que é o livro do Êxodo, ele tem um outro significado. Shemot quer dizer o quê? Quer dizer... aqui, ó. Quer dizer os nomes. Ok? A palavra Vaiká, que é Levíticos, quer dizer o que no original? Chamados. A palavra números não é números. Aqui tem por causa que contou o povo lá, mas o propósito do livro não é esse. Quer dizer no deserto, porque ali eles viveram no deserto, o livro de Levítico. E Deuteronômio não quer dizer segundo a lei. A palavra Devarim quer dizer as palavras. Agora, olha que interessante. Se você pegar essas palavras aqui, ó. Se você pegar no princípio, os nomes chamados no deserto e palavras. Sabe o que dá isso aqui? Se você juntar todas essas palavras, vai dar isso aqui, ó. No princípio, esses são os nomes que Deus chamou no deserto para revelar a sua palavra. Entendeu? Então, se você pegar essas palavras aqui e pôr uma atrás da outra, vai dar essa frase. No princípio, estes são os nomes que Deus chamou no deserto para revelar a sua palavra. A palavra de Deus é tremenda, né? Profundo, né? Então, vamos lá. Agora nós estamos aí estudando o quê? O início de tudo, não é isso? O começo de tudo. Página 23, você vai ler em casa, eu quero que você leia esses textos. Página 23, diz o começo de tudo. Não é isso? Isso. Você vai ler, porque aí você vai ler ou vai. Depois eu vou colocar essas frases aqui no grupo, para vocês verem como a gente Isso, mano. É para discordar, é para acordar, tá? Ó, depois vocês me cobram, a gente coloca essas palavras no grupo, tá bom? Só me cobrar aí, para você não perder tempo. Aí às vezes você anota correndo aí, às vezes falta uma palavra, tá? Mas anote aí para vocês não esquecerem de ter essas palavras, que são importantes, e toda aquela palavra que eu falei para vocês também. Eu não estou conseguindo ler. Ah, tá. Aí no grupo. Sem colocar. Tá bom. No grupo depois eu vou passar lá e o Marcos imprimir maior para ele, viu, Marcos? Você fica aí, você é o nosso secretário aí, nos ajude nessa parte. Vai imprimir em paleta desse tamanho assim para o senhor Aí dá para chegar legal. Amém? No final vocês lembram de a gente fazer uma oração pelo irmão, como é o nome? Orlando. Ele está com problema nas vistas, né, Mora? Toma essa liberdade de falar. E nós vamos orar e Deus vai fazer um milagre no Senhor. Vocês creem? Deus cura também no curso, também. Não cura ou não cura? Cura. Capítulo 2, então vocês vão ler em casa. Quem vai ler, diga amém. Em casa. Tá bom. Aqui tem coisas que eu não estou falando aqui, tá? Tem outras coisas que vocês vão aprender que nós estamos só fazendo um resumo. Diz aqui o começo de tudo. Vai falar da criação do universo, o Senhor Criador, não é? Então, você já ouviu falar isso, eu tenho certeza que você já ouviu falar, que do capítulo 1 do Gênesis,
do versículo 1 ao versículo 2, há historiadores, há filósofos, há teólogos que acreditam que existem milhões de anos entre um versículo e outro. É de se considerar, né? Entre um versículo e outro. Você notou que quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, mas vai dizer que a terra que ele criou já era sem forma e vazia, tá? Há teólogos, isso aqui não é Bíblia, irmãos, que eu vou falar para você, não é Bíblia, mas você tem que considerar e tirar a sua conclusão. Tem coisa que nós falamos aqui que você tira a sua conclusão, ok? Você não precisa levar isso como Bíblia, mas você vai ouvir por aí e em cima disso você tira a conclusão. Há teólogos que acreditam que quando Satanás ele foi jogado na terra, né? A Bíblia fala que ele foi expulso do céu. Você vai ouvir por aí, inclusive, pessoas dizendo, ó, Deus manda perdoar 70 vezes 7, não é isso? Não manda? Aí você vai encontrar um satanista falando isso para você. Ele manda se perdoar 70 vezes 7, mas por que quando o diabo pecou, ele não perdoou ele? Podia ter perdoado, não é? Aí você vai entender que, primeiro, o pecado, o pecado já começou no céu. Não, o pecado não começou no céu. O pecado começou no coração de Satanás, não no céu. O céu sempre foi livre do pecado. Então, será que Deus não deu uma oportunidade para ele se arrepender? Deu. Deu que ele teve tempo suficiente de enganar a terça parte dos anjos. Você acha que quando ele pecou, ele já falou, ó, volta aí de mim, vamos embora. Mas por que não? Não, vamos embora. É assim? Não, Deus foi dando oportunidade para ele, ao ponto que ele teve o tempo de enganar a terça parte dos anjos do céu. Né? Então vamos lá. Aí ele é lançado na terra. E Satanás era o quê? Querubim, serafim, arcanjo, anjo, o que ele era? Hã? Era o quê? Querubim. Mas Ezequiel diz, não é? Tu eras um querubim ungido e sobre as pedras folgueadas andava, ok? Então o que os historiadores acreditam? Não é Bíblia, tá? Mas é uma hipótese que você tem que levar, é uma filosofia que tem que levar em consideração. Você não vai ver na Bíblia nenhum relato de que um querubim veio na terra, ou um serafim. Tem? Tem de anjo e tem de arcanjo. Há uma hierarquia celestial: anjo, arcanjo, querubim, serafim. Então o que você acredita? Que a terra não suporta a glória de um querubim ou de um serafim. Quando ele é lançado na terra, a terra se torna caótica. A terra já existia, né? Os planetas já existiam, o universo já existia. Até alguns mistérios, por exemplo, um mistério. Primeiro mistério: como foram feitos os anjos? A Bíblia não diz. Fala? É um mistério. Como foi feito o universo? A Bíblia fala? Não fala. O universo em si não fala. É um mistério. Outro mistério. Quer ver um mistério? Deixa eu ver aqui se eu acho na Bíblia para vocês. Quem pode abrir a Bíblia aí e ler Gênesis, livro do Gênesis, onde diz ali, e Deus disse, haja luz. Acha aí para mim, bem no comecinho, acho que é o segundo versículo. Terceiro, diz aí para mim, o que está escrito? E disse Deus, haja luz e houve luz. Esse é um mistério. Como assim um mistério? Deus disse, haja luz e houve. Que luz era essa? A nossa luz hoje vem da onde? Do que vem a luz nossa hoje? Do sol. Da lua, do sol na verdade, né? Da lua não, do sol, porque a lua também reflete o sol. Então, para a nossa luz existir, a luz natural, foi através do sol. Por que essa luz é um mistério? Porque, no primeiro dia, o que Deus disse? Haja luz. Tá. Agora, o sol foi criado no quarto dia. O sol, as estrelas, os luminares foram criados no quarto dia. Então, que luz era essa?
Dorme com esse bagulho lá. Tá? Você só vai saber quando chegar no céu, porque os anjos são mistério, a criação do universo, Deus não fala como é um mistério. Essa luz, nós não sabemos, ela é um mistério. Tem gente que pensa que quando haja luz é o sol. Não, não. O sol foi criado no quarto dia, era outra luz, que é um mistério também, ok? Deu para entender? E tanto é que, ó, no hebraico, quando Deus diz haja luz, a palavra luz aí é or. Or é a palavra luz. Para essa palavra aqui, haja luz, quando ele diz haja luz, a palavra é or. Agora, para corpos celestes, quando ele cria o sol, é ma-or, no hebraico. Quando ele disse haja luminares, é a palavra ma-or. Não é a mesma palavra, é outra luz, não é a mesma luz. Então, por isso que o hebraico é importantíssimo. Então é outra luz. Agora, que luz é essa? Quando nós chegamos no céu. No versículo 2 fala que havia trevas, essa luz não pode ser o fim dessas trevas. O fim dessas trevas, porque as trevas sempre existiu, né? É isso? E quando aparece uma luz é que as trevas dissipam, né? Aqui só tem luz, aqui existe trevas, só que ela está ofuscada pela luz, né? Ele criou uma luz, né? Aí as trevas desapareceu. Fala que havia trevas sobre a face do alto. Isso. Então pode ser. Aí ele criou uma luz, não é? E que luz é essa? Pode ser o fim dessas trevas que havia. Isso, com certeza é, né? Mas hoje, por exemplo, é uma dúvida. Se não tiver o sol, hoje sem o sol não tem luz, né? Você notou? Vai lá fora, tem luz? Tem? É escuro, porque dependemos da luz do sol. Então, você vê que é uma luz que não tem nada a ver com essa luz. Concorda? Que é um mistério que nós vamos entender quando chegarmos no céu. Deu para entender? Então, você observa também que Deus criou tudo através de uma palavra, né? Interessante também, irmãos, que é importante entender, é que a palavra, né? Jeová, ou Jeová, vamos pegar Jeová. Sabe o que quer dizer a palavra Jeová? O alto existente que se revela. Tudo isso nessa só palavra. O que traz a existência é o que nunca existiu. Então, quando a Bíblia diz haja, a palavra haja é bará, tá? A palavra haja luz é bará, essa aqui, ó. Bará. A palavra bará no hebraico é haja. Haja luz, haja luminares, haja separação. Então, ele usou a palavra bará. E a palavra bará é trazer do nada, tá? Criar do nada. Então, o único que pode criar do nada é Deus. O diabo, ele pode pegar uma coisa que já existe e modificar, tal. Mas ninguém consegue criar. Ninguém. Do nada. Você conhece alguém que cria do nada? Conhece? Hã? Nem o diabo consegue criar do nada. Ele tem poder. A Bíblia fala que o diabo tem muito poder. Mas ele não consegue criar do nada, sem ter uma matéria-prima. O diabo só consegue trabalhar em cima de uma matéria-prima. O ser humano só consegue trabalhar em cima de uma matéria-prima. Ele precisa de algo para criar outro. Agora Deus cria do nada. Por isso que a palavra haja no original é bará. Criar do nada. A palavra Jeová é a que traz à existência aquilo que nunca existiu. Certo? Ok? Vamos lá agora. Que horas são, hein? Me ajuda aí. 8h30. 8h30. Nós vamos até. Vai dar mão aí, viu? Você vai passar a mão hoje de mim. Tem que adiantar aqui. Vamos falar um pouco sobre o Jardim do Éden? Vamos falar? Eu vou tentar fazer um vídeo funcionar aí. Liga aí, meu amigo Marcos. Vamos tentar passar um vídeo aqui. Gênesis. O relato bíblico mostra outro paralelo incrível com essa história oral da Revolução Agrícola. Ao que parece, depois de todos aqueles milhares de anos de histórias sendo contadas ao redor de fogueiras,
o local onde tudo isso começou pode ter sido preservado, o lugar chamado Éden. É preciso olhar para a geografia, a paisagem da história. É ali que realmente se encontra a história de Caim e Abel, na paisagem. Diz a Bíblia que o Jardim do Éden localiza-se na cabeceira de 4 rios, incluindo o Tigre e o Eufrates, ainda hoje conhecidos por seus nomes bíblicos. Sabíamos a respeito desses 2 rios desde o início. O verdadeiro problema era saber onde estavam os outros 2. Os outros 2 rios bíblicos, Guion e Pishon, não aparecem em nenhum mapa atual. Ho acredita que o atual rio Araxes, que flui do norte do lago Urmia até o mar Cáspio ao leste, seja o bíblico rio Guion. E que o Uzum, que nasce próximo ao monte Shahand, tenha um dia se chamado Pishon. Um estudo das línguas antigas mostra que, com o passar do tempo, a letra P foi em geral substituída pela letra U, o que torna bem possível que o rio bíblico Pishon tenha se tornado conhecido como Ushon. Tendo identificado os 4 rios bíblicos, Ho acredita ter encontrado o jardim perdido do Éden. Vamos então reunir nossos 4 quadrantes, os 4 cantos do Éden, se preferem chamá-los assim, e bem no centro está o Éden propriamente dito. E é ali que está localizado o Jardim do Éden. Segundo o Dr. Ho, o Jardim do Éden está localizado no local hoje conhecido como Irã Ocidental. Ho acredita que esse seja o lugar onde a história de Caim e Abel tem suas origens. Mas nem todos os estudiosos concordam. O Dr. Yuris Zarins localiza o Jardim do Éden mais para o sul, onde os rios Eufrates e Tigre encontram o Golfo Pérsico. Segundo Zarins, imagens de satélite do Oriente Médio revelam os traços de um antigo rio fóssil, que anteriormente fluía através do norte da Arábia e pelos vales agora secos. E ele alega que esse rio seja o rio perdido da Bíblia, o Pishon. O 4º rio, o Guion, é o atual Karun, fluindo para o Golfo Pérsico, onde Zarins conclui que esteja o Jardim do Éden submerso. Há 7.000 anos, segundo pesquisas geológicas, o Golfo Pérsico não era o enorme corpo de água que é hoje, mas um vale verde e exuberante, repleto de rios e fontes de água doce. Eu diria que os primeiros povos a viver ali eram caçadores e colhedores, que tinham diante de si um enorme oásis. Haveria um enorme número de sistemas de rios vindo do norte, e eles teriam explorado os recursos do lugar ao longo dos rios, ao longo dos pântanos e das margens. Deve ter havido uma barragem de alguma espécie, talvez um pequeno lago no lugar, e eles teriam tido uma enorme quantidade de recursos naquele lugar, cerca de 7.000 anos atrás, em 5.000 antes de Cristo.